Para quem não me conhece, meu nome é Gisele. Eu peço desculpa pela voz, porque no final de semana eu gripei. E eu não podia deixar de cumprir a tarefa, desmarcar em cima da hora, né? Então a gente vai com essa voz mesmo, tá bom? Se no fundo aí alguém não estiver ouvindo, é só falar que eu arredo mais pro fundo para a gente poder escutar. Quem não conseguir ver aqui o cartaz, é só falar que a gente muda de posição para ficar mais fácil para a gente ver, tá bom? O nosso estudo hoje é sobre ressurreição. No Novo Testamento existem vários exemplos de ressurreição, mas nós pegamos o exemplo de Lázaro, para que a gente pudesse estudar hoje. Só para a gente lembrar quem que era Lázaro, né? A gente trouxe essa imagem aqui das suas duas irmãs, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Olha que coisa boa, né? Então, só para a gente lembrar quem eles eram, nós pegamos uma passagem no Novo Testamento que todos nós aqui vamos lembrar, depois que a gente lê. Eles moravam em uma pequena aldeia em Betânia, que era uma aldeia que era chamada também de Recanto de Paz, porque era extremamente bonitinho, o lugar era todo florido, muito bonitinho, e era muito tranquilo, era um lugar muito tranquilo. E Jesus, muitas vezes, se hospedou na casa desses três irmãos. Olha que maravilha, né? Jesus ia para a casa deles, ficava lá, passava alguns dias lá com eles, depois continuava a sua caminhada. Um dia Jesus estava lá e Maria sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali absorvendo os seus ensinamentos, absorvendo aquela energia maravilhosa de Jesus. E Marta começou a arrumar a casa, arrumar o alimento que ela recebia de Jesus, arrumar a cama onde Jesus, o lugar onde Jesus ia dormir, toda agitada. E chegou perto de Jesus e falou com ele assim, como a gente está vendo na gravura, a irmã dela estava sentada e ela com seus afazeres da casa. Falou com Jesus assim, Jesus, eu estou aqui trabalhando, arrumando, fazendo, acontecendo, minha irmã sentada aí, o senhor não vai falar nada? Aí Jesus falou com ela, por que você está tão ansiosa? Por que você está correndo tanto? Maria escolheu a melhor parte. O que ele quis nos ensinar com isso? Que nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, não é isso? A Maria estava absorvendo o alimento espiritual e a Marta preocupada em arrumar a casa. Então ele vem nos ensinar que nós estamos preocupando demais com as coisas materiais. Ah, então não é para eu arrumar minha casa. Lógico que não é nada disso, né? Jesus está nos ensinando a nos preocuparmos também com o lado espiritual. Aí vem o Emmanuel e diz uma frase que eu vou falar com minhas palavras, tá? Ele diz assim, temos que nos preocupar com o lado espiritual, porque só é seu, só é meu, aquilo que ninguém pode te tirar. Aquilo que ninguém pode te tirar. Então vamos pegar o exemplo das duas. O que Maria estava absorvendo, alguém podia tirar dela? Alguém pode tirar dela até hoje? Não. Né? Então o Emmanuel vem nos trazer para a gente pensar. Só é nosso aquilo que ninguém pode nos tirar. Aí a gente começa a pensar, a dar mais valor às coisas espirituais. Então vamos lá. Jesus estava em Jerusalém e ficou sabendo que Lázaro estava doente. Chegou um mensageiro lá e falou, ó Jesus, Marta e Maria pediram para avisar que Lázaro está doente. E era o amigo dele, né? Vamos só lembrar primeiro o que é a doença. A doença, em geral, ela reflete a enfermidade que nós levamos na alma, né? Jesus então responde assim para aquele mensageiro:
doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. O que ele queria dizer com isso? A missão de Jesus tinha que ser reconhecida. E de alguma forma Jesus tinha que impressionar aquelas pessoas para que elas se sentissem tocadas pelos seus ensinamentos. Então, o que ele fez? Ele poderia muito bem ter curado Lázaro à distância, não podia? Sabemos que sim. Ele podia ter dado um passo à distância e ter curado Lázaro. Mas o que era melhor naquela época? Que ele fosse lá e que as pessoas que estavam ali presenciassem o que ele ia fazer. Aí o que aconteceu? Ele estava em Jerusalém, recebeu a notícia que o amigo dele estava doente, ficou lá mais 2 dias, e de Jerusalém para Betânia ele demorava mais 2 dias para chegar. Então esses 2 dias que ele foi ficando lá, os discípulos ficam ficando aflitos e falaram assim: mas o seu amigo está doente, você demora assim para ir lá socorrer, né? Aí a gente vem, a espiritualidade vem lembrar o seguinte, que Jesus, ele tem a hora certa para tudo. Nós que achamos que a hora é aquela, mas para Jesus não é, né? Vem o doutor Bezerra de Menezes e diz assim: o bem é urgente, mas ele não é apressado. O importante não é a velocidade, mas a direção que estamos tomando. Então tá bom, vamos voltar lá. Os discípulos decepcionados: não, o seu amigo está lá, você está aqui 2 dias fazendo essa aula quando veio lá. Aí Jesus responde: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertar. E para acabar com aquela ansiedade, falou: vamos embora, né? Chamou os discípulos para irem com ele. Quando ele chegou lá, já tinha 4 dias que o Lázaro tinha sido sepultado. Ele demorou 2 lá, demorou 2 para poder chegar na cidade. O que acontecia? Naquela época, quando uma pessoa dava sinal de morte, né, logo ela era sepultada. Por quê? Os judeus acreditavam que se a gente tocasse no cadáver, a gente se tornava uma pessoa impura. Então a gente tinha que passar por um ritual de purificação. Então deu sinal de morte e eles enterravam logo, porque o cadáver para eles era impuro. Então vamos ver como que era aqui. Está dando para todo mundo ver o cartaz? Como que era a sepultura ou túmulo, vamos chamar do jeito que a gente achar melhor. Tinha um pedaço de monte, uma pequena montanha, fazia-se um buraco, cavava-se ali, fazia um buraco, enrolava o cadáver em umas faixas, igual uma múmia, assim, nos tecidos, nos lençóis, colocava o corpo lá dentro e tampava com uma pedra, para que os animais não entrassem ali e não comessem o corpo, pegassem o corpo ali. A família podia remover aquela pedra quando a família quisesse, ir lá e perfumar, balsamizar o cadáver. Então era assim que eram os túmulos naquela época. Então a gente vai ver o que Jesus fez e depois a gente vai estudar passo a passo do que ele fez para a gente entender. Ele chegou lá na frente desse túmulo e a Marta e a Maria vieram correndo e falaram com ele: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus faz o silêncio, olha para as ruas e aquela multidão já estava ali para assistir. Jesus diz assim: tirai a pedra. Marta logo que assustada fala com ele: Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos enrolados em ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus:
desatai e deixai ir. Então foi isso que aconteceu. Jesus chegou na frente daquele túmulo, levantou a mão, mandou tirar a pedra, mandou o túmulo sair de dentro e ele saiu. Agora vamos ver o que isso tudo aconteceu? Então vamos ver aqui o que a ciência fala sobre a morte. Não é a doutrina espírita, é a ciência que está falando. Vamos ver. A morte é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida. Após o processo de morte, o sistema não mais vive. Morreu, o corpo morreu, não vive mais. Os processos que seguem-se à morte geralmente são os que levam à decomposição. Então, ou seja, o corpo e o cadáver, ou o cadáver, como a gente quiser chamar, para ele reanimar, você tem que reviver. A ciência está falando que é impossível um corpo morto reviver. Então, vamos ver. É materialmente impossível, como diz a ciência. Então, a gente já entendeu o que a ciência está falando. Vamos ver a parte em que a Marta fala, e a Marta e Maria falam com Jesus assim: Jesus, mas ele já cheira mal. Aí, nos livros da doutrina espírita, eles dão duas explicações. Primeiro, elas falaram isso antes de tirar a pedra. Como que elas sabiam que estava cheirando mal? Então, pela lógica, elas acharam que ele estava cheirando mal. Uma explicação da doutrina. A outra explicação. Vocês lembram que alguém foi avisar Jesus que Lázaro estava doente? Lázaro estava com lepra. Uma pessoa com lepra, então vive num lençol ou numa faixa, durante 4 dias ela vai cheirar mal? Vai. Então a doutrina tem essas duas explicações para esse cheiro mal que as duas estavam falando. O corpo reviver seria contrário às leis da natureza. Aí o que Jesus diz? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus não fez absolutamente nada contrário às leis de Deus. Então, se dentro da lei o corpo morto não pode viver, Jesus não faria contrário à lei de Deus, né? O fato é que a morte era aparente, que é o que a gente está entendendo aqui, não é? Então vamos ver. A doutrina espírita nos explica através dos livros. Primeiro, vamos lembrar o que é a doutrina espírita? É a doutrina da lógica, né? Nós espíritas, nós não podemos pegar, vou pegar como exemplo o Novo Testamento, ler uma passagem lá e falar, não, isso é assim porque está escrito aqui. Não é. Quem escreveu foram os homens, né? Nós temos que pegar aquilo que está escrito e estudar em cima daquilo que a gente entender. A doutrina espírita é a doutrina da lógica, dos porquês, não é? Diz Allan Kardec: se houver contradição entre a ciência e o espiritismo, fique com a ciência. Allan Kardec fala isso. Então, os livros explicam o que aconteceu. Lázaro foi tomado, pode ter sido duas doenças: letargia ou catalepsia profunda. Vamos ver o que significa isso? Vou ter que ler porque é muita coisa aqui, ó. Catalepsia, doença rara em que os membros se tornam rígidos. O doente não consegue reagir ou fornecer respostas aos estímulos externos, mas ouve todas as conversas. Está aparentemente morto e consegue perceber e ouvir tudo à sua volta. A morte, aí aqui vai explicar o que Jesus fez, ó. A morte é a separação ou o se ligar da alma ao corpo, né? A alma do corpo, devido à deficiência de fluido vital. Assim, nos casos de catalepsia, há o desequilíbrio desse fluido vital. Jesus,
conhecedor das leis dos fluidos e da natureza humana, pelo seu amplo poder de magnetismo, preencheu a deficiência do fluido em Lázaro, deficiência que proibia o espírito de reagir sobre o corpo. Equilibrando o fluido por todo o organismo, restituiu a saúde ao paciente. Então o que Jesus fez? Com seu poder de magnetismo, que é o poder fluídico, ele deu um passe e aquela energia vital voltou a circular naquele corpo e ele levantou. Ah, mas Jesus fez isso? Não vamos longe não, vamos pegar o exemplo próximo de nós. Quem aqui já foi curado pelo Dr. Hans? Só isso? Ô pai, você não foi não? Giovanni? Ah! Por que nós fomos curados pelo Dr. Hans? Primeiro pelo merecimento, segundo pela fé, que se você não acreditar não adianta ninguém, nem Jesus, porque se você não acreditar a gente não consegue ser curado. E terceiro pelo magnetismo de cura do Dr. Hans e do Sr. Oswaldo. Se o Dr. Hans, que é o enfermeiro de Jesus, vamos chamar assim, ele conseguiu curar a gente, imagina Jesus, que é o médico dos médicos, que tem aquela energia que a gente não sabe, não tem explicação, não tem palavras para falar de Jesus. Lógico que ele ia conseguir curar o Lázaro. Vamos lá, letargia, o que é isso? A vitalidade do corpo se encontra em estado latente. O corpo apresenta todas as aparências de morte, perda temporária da sensibilidade e dos movimentos. A respiração e o pulso ficam imperceptíveis. As pupilas dilatadas sem reação à luz. Nossa Senhora! Se naquela época a pessoa ficava assim, não tinha a tecnologia que tem hoje, eles enterravam a pessoa mesmo. Porque hoje com a tecnologia que nós temos, a gente não ouve mais esses casos. Se tem, são raríssimos, né? Mas naquela época não tinha tecnologia, a pessoa com aparência de morto, eles enterravam. Ainda tem hoje em dia. Tem. Tanto que nos cemitérios, quando eles vão limpar algum túmulo, eles encontram o cadáver virado ao contrário. Eu ia falar isso aqui agora, mas eu lembro desses casos na época da minha avó. Eu não escuto, nos tempos de hoje eu nunca escutei não. Mas até hoje na Alemanha o velório é de 3 dias, por causa da catalepsia. Então vamos lá, aqui, segundo a ciência, tem casos que pode durar 8 dias. É um absurdo, mas tem, né? O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Olha o desespero, né, igual ele falou aqui, da pessoa ter consciência que ela não está morta, o corpo está dando sinal de morte e ela está vendo que estão enterrando o corpo dela. Aí é o caso que a gente está comentando aqui. Quando os caixões são abertos por algum motivo, o cadáver está virado, o caixão está todo arranhado, né? Porque a pessoa acorda da doença, ela está enterrada. Ela está dentro de um caixão. Deus que nos livre. Então vamos lá. Então, agora a gente vai entender passo a passo o que aconteceu. Nós temos que ter consciência do seguinte, que em todos os ensinamentos de Jesus, cada palavra, cada gesto, cada piscar de olhos de Jesus é um ensinamento. Então nós temos que pegar todos os detalhes para que a gente possa absorver o ensinamento que ele está nos trazendo. Primeira coisa que aconteceu, alguém intercedeu pelo Lázaro, não foi? Quem que foi que mandou chamar Jesus? Quem mandou chamar Jesus para avisar que Lázaro está doente? As irmãs dele. Então, há sempre alguém intercedendo por nós, ou nós estamos intercedendo por alguém. Mãos amigas, tanto encarnadas como desencarnadas, prontas a nos ajudar, chamando Jesus
para nos ressuscitar. Vamos pegar um exemplo nosso aqui? Como que você chegou nesta casa? Como que você chegou nesta casa? Quem te trouxe? Quem te indicou? Seu pai? Como que você chegou nesta casa? Depois de muita resistência, fui trago por uma amiga. Depois de perder uma filha. Depois que a dor deu uma sacudida em nós. Sacudida? Me deu enterrada. Alguém indicou essa casa pra gente. Alguém convidou a gente para vir aqui. Alguém comentou alguma coisa, despertou o nosso interesse para vir. Foi assim? Por quê? Deus ajuda o homem através do próprio homem. Ah, mas espera aí. Eu sou tão imperfeito. Aí a espiritualidade dá essa explicação para a gente. Jesus permite que nós, criaturas imperfeitas, sejamos ferramentas para espalhar o seu amor. Porque os dons são de Deus, não nossos. Ele quer que sejamos veículos dos seus ilimitados recursos. Devedores como somos, podemos ser instrumentos da misericórdia e diminuir o sofrimento do outro. Essa irmã falou que veio depois que ela perdeu a filha. Quem indicou diminuir o sofrimento dela? Pode. Com certeza. Ela foi uma intercessora minha, né? Foi uma Marta e Maria na sua vida. Por que a gente pensa assim, mas como que Deus vai me usar? Porque sabe qual que é o nosso pensamento? Eu sou cheio de dívida, sou imperfeita, Deus vai querer saber de mim nada. Só que para Deus, as nossas dívidas, a nossa imperfeição não interessa para Ele. Por quê? Porque o que nós fazemos está dentro da lei de Deus. Nós só vamos receber aquilo que nós dermos. Então Ele não está preocupado com as nossas dívidas, que isso está dentro da lei dele. Ele só quer que a gente aprenda a amar. Só isso. E como que a gente faz isso? Amando o próximo como a nós mesmos. É fácil? Não, nós sabemos que não. Então vamos voltar na história aqui, no acontecimento. Então Marta diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que vocês acham que ela falou isso? Porque se nós estamos na presença de Deus e de Jesus, nós não morremos espiritualmente, né? Aí vem Jesus e diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ou seja, quem está na minha presença não morre espiritualmente. Por isso que a Marta veio falar: se o Senhor estivesse aqui, com toda certeza ela afirmou, meu irmão não teria morrido. Se ele estivesse na presença de Jesus, ele não teria morrido espiritualmente falando. Então vamos lá. Lázaro estava há 4 dias sepultado. O que é estar sepultado? Olha bem para essa gravura aqui. Estar sepultado é quando nós estamos escondidos dentro de nós mesmos, envolvidos com os nossos problemas do mundo. Quem já ouviu essa frase? Cada um no seu quadrado. Ninguém quer saber os problemas do outro. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Porque eu estou envolvido, estou dentro da minha sepultura, preocupado com os meus problemas. O que me põe o problema do outro? Estamos presos a um túmulo de carne. E todo estudo que a gente faz, a gente gosta de trazer isso, porque isso me ajudou a despertar em muitas coisas, eu gosto de repetir. E quando a gente está aqui na frente falando, nós somos os primeiros a ouvir. Estamos vivendo e esquecendo de existir. O que é isso? Viver, qualquer um vive. A planta vive, o animal vive, qualquer um vive. Agora, existir, que é o desafio. É você levantar cada manhã, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo e fazer alguma coisa naquele dia para provar que você está existindo. E viver, o cachorro vive, o gato vive, a planta vive. Nós somos seres humanos. Será que eu vim aqui só para viver? Nós
Nós temos que ter sede de viver, ter prazer de viver e buscar a vida através dos ensinamentos de Jesus. O que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos preocupados em viver bem, em termos qualidade de vida, não é assim? Excelente! Só como coisa light, como integral, vou para a academia, eu faço caminhada. Excelente, porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas e o nosso espírito? Está bem? Nós ouvimos uma frase aí, toda hora que ligamos a televisão: temos que deixar o nosso planeta melhor para os nossos filhos. Não gastar água, plantar árvore. Excelente! Mas e os nossos filhos melhores para o nosso planeta? Como que estão os nossos jovens? E a educação que nós estamos dando dentro de casa? Então nós estamos preocupados com a qualidade de vida material. Estamos esquecendo da qualidade de vida espiritual, sendo que nós somos espíritos. Nós não somos matéria. Vamos pegar um exemplo rapidinho para a gente ver que nós não somos matéria. A gente está deprimido, principalmente as mulheres. Vamos para o shopping comprar roupa? Vamos. Entramos em todas as lojas, compramos roupa, sapato, chegamos em casa, ainda está assim um pouco deprimido, faz uma panela de brigadeiro e come. A depressão passou? Não. Se você tivesse feito uma prece, ao invés de ir para o shopping comprar roupa e ter comido brigadeiro, tinha resolvido, porque você é espírito. Seu espírito estava deprimido, não era o seu corpo, não era a sua matéria. Então vamos lá. A pessoa que está sepultada dessa forma, né, ela está sofrendo. E qual que é o objetivo da dor na nossa vida? Educar e transformar o indivíduo. É um método de educação onde Deus aplica disciplina sem deixar de amar. A dor é o único mecanismo que nos desperta e nos mostra a saída do túmulo. Porque só depois da dor a gente procura uma saída. Quando está tudo bem, a gente fica lá. Então o que Jesus falou? Retirai a pedra. Então vamos relembrar o que estava acontecendo? Entre o morto-vivo e Jesus havia uma pedra, uma barreira. Do lado de fora, a luz do mundo, Jesus. Do lado de dentro, a escuridão, a inércia, o nosso espírito estacionado. Por causa da nossa ignorância, lógico, né? A pedra representa o nosso egoísmo, os nossos enganos milenares, as paixões, a falta de perdão, o entulho mental, o lixo mental, que nos impede de analisar os fatos através da lógica. Quando nós fazemos uma prece, nós pedimos a Jesus que Ele nos ajude a vencer esses obstáculos, não é assim? Aí a espiritualidade vai nos ensinar o seguinte, que todas as nossas preces são respondidas. Só que nem sempre a resposta é o que nós queremos, mas é o que nós merecemos. Então a resposta vem através de uma pessoa, através de um livro que nós recebemos para ler, através de uma música que nós ouvimos. A resposta vem, mas às vezes não é aquilo que a gente quer. Só que nós não vamos receber o que queremos, mas o que merecemos, né? Então vamos lá. Tirou a pedra. O que Jesus fez? Lázaro, vem para fora. Ao comando de Jesus, com a sua bondosa energia de autoridade, Lázaro deixa a sombra do túmulo. Jesus é o nosso guia seguro e nos convida a sairmos dos buracos das sepulturas íntimas. O que Ele pede? O que Jesus nos pede? Que a gente foque em Deus, nos seus ensinamentos e passe a imitá-lo. Simples assim. Igual todo mundo está escrevendo no Face, né? Simples assim. De simples não tem nada. Qual que é o objetivo de Jesus? É despertar todos nós para as realidades espirituais. Então vamos ver o que aconteceu. Jesus, Lázaro, venha para fora.
Alguma coisa branca se move no fundo escuro da catacumba. Aproxima-se lentamente e, enrolado da cabeça aos pés, Lázaro chega próximo de Jesus e diz: eis-me aqui, Senhor. Por que Lázaro levanta lentamente? Porque para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, isso não acontece de uma hora para outra. A nossa reforma íntima é lenta. Nós vamos mudando dia após dia. Não é? Ele diz que ele levanta lentamente. Aí ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ele se coloca à disposição do Cristo. Devemos nos colocar à disposição do Cristo, devemos? Só que nós devemos lembrar de uma coisa: quando nós nos colocamos à disposição do Cristo, nós vamos receber trabalho. Ninguém fica à disposição de Jesus deitado numa rede com os braços cruzados. Se você se coloca à disposição de Jesus, o trabalho aparece. Diz o Aguinaldo Fabiani: a primeira coisa que Jesus te dá é uma vassoura para você fazer sua faxina íntima. Dá mesmo. Eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. É linda essa frase, né? Mas vamos trabalhar, porque o nome de Jesus é trabalho. Se você está à disposição dele, ele vai mandar trabalho. Quando buscamos... Não, deixa eu pular isso aqui. Olha só. Vou falar rapidinho. Se nós vamos lá conversar com o Dr. Hans, e ele faz um tratamento em nós, a gente ama ir lá dentro. Não tem coisa melhor do que sentar naquela cadeira em frente do Dr. Hans e ele segurar a mão da gente. É uma energia tão boa que não tem vontade de ficar lá. Ninguém quer sair de dentro, né? Então olha só. Se nós entrarmos lá e o Dr. Hans falar assim, nem encostar na gente. Mas, meu irmão, o seu tratamento é campanha do quilo, ler o Evangelho, fazer prece e continuar. Pode ir. O senhor vai sair de lá satisfeito? Lógico, eu vou sair de lá com ódio do Hans. Porque não é isso que eu quero. Eu quero melhorar sem me esforçar em nada. Ele quer me dar trabalho. Eu quero que ele ponha a mão na minha cabeça e me cura da doença e eu saio de lá. Ótimo. Trabalhar? Ele está me dando trabalho, livro para ler? O Hans falou. Porque nós queremos a cura sem esforço nenhum da nossa parte. Mas isso não vai acontecer. Aí o que acontece? Lázaro sai lá, todo envolvido naquele pano branco, e Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Por que Jesus fala isso? Quando ele fala desatai-o, ele sem perguntar a religião, o nome de ninguém que estava ali, ele já dá um serviço para aquele povo que estava ali assistindo. Ô, vai lá, desenrola seu irmão, faz alguma coisa pelo seu irmão. Então, ele pede para libertar aquele irmão que está envolvido naquele tecido ali. Todo mundo que busca essa liberdade, porque Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quais são as verdades? Os seus ensinamentos, né? Quando a gente busca a verdade, a gente tem condição de nos libertarmos e nos libertarmos do outro. Porque Chico Xavier, quando ele desencarnou, diz Joana de Ângeles, que por onde ele passava, palavras minhas, na trajetória dele até a colônia para onde ele foi, muitos irmãos que não percebiam a luz despertaram para a luz quando Chico passou. E deixai-o ir. Ou seja, saia da sua zona de conforto, já desenrolaram e já te ajudaram. Vão caminhar. Descruza seu braço. Olha como essa casa está cheia hoje. Sabe por quê? Porque está um calor. Ninguém aguenta ficar dentro de casa. Se tivesse um frio, uma caminha quentinha, novela, ninguém queria sair de casa. Por quê? Nossa zona de conforto, nossa cama quentinha é muito melhor para nós. Aí Jesus falou: descruza o braço aí, vamos caminhar. Ele pede uma coisa simples, que a gente vivencie o seu evangelho. Aí eu penso assim:
Ah, mas eu já errei tanto, porque eu gosto de reclamar muito e tal. Ele, vou parar de reclamar. Ajuda-te que o céu te ajudará. O mentor da nossa casa diz assim: errou, levanta, sacode a poeira e vamos caminhar. Já errou mesmo, vai ficar sentado chorando. Todo mundo erra. Nós estamos aqui para nos tornarmos perfeitos. Nós não somos espíritos perfeitos. Então, errou, errei. Sacode a poeira, vamos caminhar, né? Jesus, Ele nos dá a dádiva de começarmos todos os dias a nossa reforma íntima sem exigência. Cada um no seu ritmo, sem nenhum tipo de exigência. Então, nós já entendemos o que aconteceu na passagem, entendemos. Existe ressurreição? Ressurreição não existe. A única ressurreição que existe é essa aqui, ó. Porque Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só essa ressurreição que existe. Esclarece, Emmanuel. Perdão, mas a saída do corpo material, quando a pessoa desencarna, não seria isso a ressurreição? Isso chama desencarnar. Ressurreição é o corpo que está morto voltar a viver. Isso não acontece. O que acontece é o espírito. Mas a saída do corpo astral. O espírito sai do corpo e ressurge espiritualmente falando. Agora, o corpo reviver, isso não acontece. Não, claro que não. Então, é isso que nós Pois é, mas você mesmo falou, ele ressurge. O espírito ressurge. Ressurge. Seria a ressurreição? Não. O corpo não ressuscita. Para mim, isso era a ressurreição. Não, eles falam que o corpo do Lázaro viveu novamente. Isso não acontece. O espírito, o corpo morre, o espírito não. Ele ressurge no plano espiritual. Né? Então vamos lá. Aí o Emmanuel diz assim: a ressurreição pode ser compreendida como símbolo da renovação espiritual. Ressurreição é o ressurgimento e renovação. Jesus quer ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Lázaro estava morto espiritualmente. Isso diz Emmanuel. Como que nós sabemos que nós estamos ressuscitando? Tem algum sinal que pode nos mostrar? Olha se Deus ressuscita. Quando a minha consciência me cobra, quando a vontade do homem for a vontade de Deus, quando nos libertarmos um pouco do nosso egoísmo e quando eu tiver desejo de viver o bem e de desejar o bem para o outro. Que é tão difícil, né? Desejar o bem. Agora, o que eu achei mais interessante que a espiritualidade nos trouxe. Como que eu sei quando eu estou ressuscitando, espiritualmente falando? Quando servirmos sem perguntar até quando. Ao trabalho aí. Quando a gente começar a servir sem perguntar até quando. Agora eu quero convidar vocês, quem quiser fechar os olhos, para a gente ouvir uma música de uma irmã de outra religião. É a Aline Barros. Ela é evangélica, uma excelente cantora, e ela é de outra religião, e a religião dela acredita na ressurreição do corpo. Nós respeitamos isso. A música dela traz uma mensagem maravilhosa. Então nós trouxemos a música para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje. Então quem quiser fechar os olhos para poder escutar a música, fique à vontade, tá? Aí na hora que a música encerrar, nós encerramos o nosso estudo. Serginho, pode colocar a música pra gente.